Clima Energycast, o podcast de energia da Climatempo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Clima Energycast, o podcast de energia da Climatempo. Eu sou Lara Marques, analista comercial da vertical de energia da Climatempo, e ao longo deste episódio iremos discutir sobre créditos de carbono. Para esse bate-papo, eu estou acompanhada do Pedro Regoto, especialista em clima da vertical de energia, e da Janaína Dalla, CEO da Carbonext. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos e de deixar um recadinho, nos acompanhem até o final, que eu tenho 2 convites muito legais aí para vocês de casa. Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Pedro, se você puder começar. Com certeza, obrigado, Lara. Bem-vinda, Janaína. Então, eu trabalho desde sempre, desde a graduação, fiz meu mestrado, estou fazendo doutorado agora também, sempre nessa área de clima e mudanças climáticas, uma área que vem se ganhando muita relevância, ao longo dos últimos anos. Então, e essa relação de mudanças climáticas com crédito de carbono, tem tudo a ver, estão extremamente correlacionados. Então, espero poder estar contribuindo aqui no nosso bate-papo, Lara e Janaína, trazendo um pouco dessas possíveis relações, Legal, Pedrão. Bom, o Pedrão é super qualificado, em toda a parte técnica de meteorologia, especialista em clima, tem uma vasta experiência, e como o próprio Pedro já adiantou, o tópico de hoje é crédito de carbono, e nós temos uma convidada super especial, a Janaína. Então, Jana, se você puder falar um pouquinho de você, da história da Carbonext, para o pessoal conhecer um pouco da empresa, como que você entrou no mercado de créditos de carbono, por favor, conta um pouquinho aí pra gente. Obrigada, Lara. Obrigada, Pedro, pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse canal de comunicação tão importante na vida de todo mundo, Todos os dias a gente utiliza. Então, é realmente um prazer aqui dividir com vocês um pouco da nossa história, dessa relação clima e crédito de carbono. Vou começar, então, contando um pouco rapidamente, essa trajetória. Eu sou engenheira florestal, me formei na Exalc, em 2003, mas desde 2001 eu já trabalhava com essa temática de crédito de carbono e mudanças climáticas. A gente fazia estudos para mapear o Brasil em oportunidades, pré-Kyoto e etc. Então já me envolvi faz mais de 20 anos nessa temática aqui. Depois me formei, fiz um MBA, enfim, fui trabalhar com crédito de carbono em grandes empresas. A gente teve uma era, em 2005, quando o protocolo de Kyoto ele foi ratificado, existiu um mercado de carbono muito pujante, não sei se todos sabem, Então, todo mundo acha que esse tema de crédito de carbono é super novo, ele não é tão novo, ele já existiu com bastante força no passado, e agora ele está ressurgindo aqui para a gente. Então, eu trabalhei com essa temática em 2005, com grandes empresas multinacionais. A gente tinha 2.000 projetos pelo mundo de energia renovável, enfim, projetos que geravam crédito de carbono, mudanças de matriz energética, etc. E aí, depois disso, o mercado, na crise mundial, 2009, ele sofreu um baque muito grande, a crise financeira, e esse mercado ele foi praticamente extinto, ficando muito baixo. A gente vendia créditos a 30 centavos, 80 centavos, e hoje a gente já vende a 15, 20, mercado regulado $50, então ele retomou com muita força ultimamente. Esses 15 centavos que você comentou eram 15 centavos de dólar ou de real? De dólar. De dólar. Então aumentou. Nossa, aumentou muito. Aumentou muito. A gente teve uma retomada aqui, um boom gigantesco. Enfim, e aí depois dessa baixa de mercado que a gente teve, com esses centavos sendo pagos, as empresas começaram a fechar no mundo inteiro, as grandes empresas de carbono, que uma delas eu trabalhava, que era a One Carbon, que virou Orbeo depois. Ela era holandesa e depois foi comprada por uma francesa. E aí elas foram fechando suas portas, enfim, o mercado foi realmente diminuindo muito. Em 2010, eu resolvi fundar a Carbonext para focar em Nature-Based Solutions, em soluções baseadas na natureza, e mudanças climáticas e crédito de carbono, então, juntando essas vertentes. Claro, não era muito bem sucedido, porque não tinha mercado, então era um esforço muito grande convencer algum dono de área, de grandes áreas, a falar, não usa do seu direito de 20% de desmatar, na Amazônia Legal, essa porcentagem, para pôr gado, que é o grande uso lá.
e preserva essa área que você vai ganhar crédito de carbono, né? Então, depois a gente explica aqui, tem todo o trâmite para você chegar nisso e ter os créditos em mãos, demora de 12 a 18 meses, não é um processo simples para você conseguir o crédito, mas era muito difícil convencer, porque era difícil vender, então você não tinha esse esforço aí para falar, de convencer as pessoas. Mas eu segui, eu sou engenheira florestal, então é o que eu gosto de fazer. Eu brinco que eu nunca trabalhei um dia na minha vida, porque eu faço o que eu gosto. Então, eu continuei, eu falei, bom, eu vou continuar nessa temática aqui. Enfim, e aí, em 2019, o mercado virou, né? Ele, depois, durante a pandemia, o ESG ficou muito em alta e todas as empresas fazendo seus pledges carbono neutro, o que é isso, como faz, por que faz, enfim. E agora a gente está, a gente já é uma empresa maior, a gente tem 60 funcionários, a gente tem escritório em Belém, abrindo escritório em Piracicaba, enfim, a gente já está tomando um corpo maior, porque o mercado está pedindo, né? A gente tem essa demanda hoje em dia. Só para pegar um gancho que você comentou, que eu lembrei agora, você até falou dessa questão aí, 2020, questão até da pandemia, e eu lembro que, né, eu estava estudando, estava entrando no doutorado, e eu fiz até uma apresentação de mudança climática que eu trouxe, não a pegada de carbono em si, né, mas a concentração a emissão de gases de efeito estufa naqueles meses iniciais de pandemia. E foi algo assim absurdo a diminuição que a gente teve, né, devido a toda a paralisação da economia, todo mundo dentro de casa, em lockdown. Então, assim, eu acho que deve ter muito a ver com isso que você comentou, do crescimento aí exponencial, né, dessa necessidade de trabalharmos no ESG, justamente através da pandemia, que só nos mostrou realmente essa questão grandiosa da pegada de carbono que a gente tem, e que a pandemia mostrou que, olha, tá vendo, se você ficar em casa, se você diminuir drasticamente, né, toda essa questão, lógico, isso é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas eu acho que ficou muito evidente essa questão que, se a gente reduzir as emissões, a gente pode aí entrar num caminho bem mais sustentável, bem mais interessante, né? Com certeza, Pedro, a gente fala, né, nas empresas que ligam, eu quero, né, ser carbono neutro, etc. A gente fala, olha, tudo bem, você pode comprar crédito de carbono, mas você tem que fazer sua lição de casa, é o que você falou, você tem que diminuir sua pegada, né? Foi o que você falou, o seu estudo mostra claramente, se você diminuir a sua emissão, a contribuição é muito grande, né? A gente talvez consiga chegar só num 1,5 grau, né, de aquecimento, não trazer grandes problemas para o mundo, enfim, esse dado seu é super importante, é assim, algo que realmente demonstra em números e fatos o que é a contribuição e quanto o ser humano contribui para essa concentração de gases de efeito estufa que a gente tem hoje, né? Então, realmente é muito gritante esse dado aí. Eu acho que você devia divulgar bastante para todo mundo saber o quanto isso é importante. E a gente tem também, né, continuando a minha história aqui, hoje em dia a gente tem uma aliança Brasil de Nature Based Solutions, é uma aliança de mais ou menos, eu acho que a gente deve estar em 15 empresas que se juntaram para trazer essa integridade para o mercado, né? Como o mercado cresceu muito, a gente ficou muito preocupado de novos entrantes fazerem de uma maneira, né, que não seja de acordo com os protocolos, com as metodologias, etc. Eles são muito bem-vindos, tem espaço para todo mundo, mas tem que fazer a coisa correta. Não adianta a gente entrar numa onda de greenwashing que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sou presidente da Aliança Brasil Nature Based Solutions. Eu faço parte também do corpo de experts do Registry and Issuance Team da UNFCCC, da ONU, e faço parte também do Consultation Group, né, de experts do Integrity Council for Voluntary Carbon Markets, que é um outro conselho mundial para também trazer integridade para esses projetos e a gente ter algo robusto e confiável, com transparência, né, governança, seguindo metodologias. A gente é muito preocupado com essa questão de não ficar no greenwashing e fazer o que realmente vai trazer a mudança. Acho que é isso. Bom, parabéns, Janaína. Na verdade, foi uma super lição para a gente, né? Deu para ver o quão qualificada você é, né? E muito interessante você trazer até um pouco da dor que você sentiu no mercado, né, nesse processo de crise, trazendo até valores, né, quanto custava, e não só o boom que deu, né, de 30 centavos para 15, 50 dólares,
mas também a valorização, né, do dólar. Então, a gente ainda tem convertendo isso para real uma valorização maior ainda. Bem interessante também você ter pontuado que ela não é uma temática nova, ela só se tornou ainda mais relevante, né? Um tópico bem alta. Até atropelando um pouco o nosso bate-papo, mas pegando carona no comentário do Pedro, a gente entrou em pandemia, viu a diminuição nas emissões, e agora que a gente está retomando aí as atividades, o pessoal aprendeu alguma lição com isso, diminuiu de fato as emissões. Pedro, Jana, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, a gente soube fazer o nosso dever de casa. Eu posso falar, depois o Pedro complementa, né? A minha percepção aqui no dia a dia que a gente tem, assim, ainda não, as pessoas ainda não conseguiram trazer muito isso para a realidade. A conscientização, ela já caminhou muito, então as pessoas entendem que devem fazer a sua lição de casa, diminuir pegada, e começaram em baby steps, né, que a gente chama. Então, alguns já diminuíram suas viagens, ou mudam o seu meio de transporte, fala, puxa, eu vou de coletivo em vez de com carro particular, ou uma bicicleta, é mais saudável, polui menos. Então, a gente vê pequenas mudanças no dia a dia aqui, nas empresas também. As empresas começam a fazer, vamos fazer mais videoconferências, não precisa ser tudo presencial, 3 encontros anuais presenciais do mundo inteiro indo num lugar. Não precisa, pode ser um só. Então, a gente começa a ver alguma mudança, né, na cultura de empresas e nas pessoas, né, como pessoas físicas em si, mas ainda é muito pequeno. A gente precisa de uma transformação maior aqui, para que isso realmente tenha um resultado e que o Pedro traga dados para a gente de que realmente diminuiu aqui. Não sei como ele sentiu isso em dados, eu acho que é super bom a gente sempre ter o científico com o que a gente vê na rua aqui, eu acho excelente, uso bastante dados, então, Pedro, por favor, complemente aqui. Eu concordo totalmente com você, Janaína, porque, e assim, eu falo que é até mesmo da Climatempo, né? A Climatempo, ela tinha um escritório físico em São Paulo, onde se concentravam todas as suas atividades, e aí veio a pandemia, e aí o que aconteceu? Né? Devido à questão tudo de custo e tudo mais, né, foi desfeito, né, o contrato com esse prédio, e hoje a gente tem um escritório, mas é um escritório dentro de um cowork, e algo que não é mais fixo, né? A Climatempo, ela se tornou uma empresa, e não só a Climatempo, né, porque a Climatempo ela faz parte de um grupo Stormgil, um grupo internacional, e esse grupo também, ele está home office. Né? Ou seja, basicamente toda a Climatempo, todo esse grupo que envolve a Climatempo está home office. E isso, de maneira indireta, né, a gente vê com certeza na questão de pegada de carbono. Porque se a gente pensa, a Climatempo tem centenas de colaboradores, e essas centenas de colaboradores talvez vão 2, 3, 4 que só vão para o presencial, né? E às vezes nem é todo dia. Então, se a gente fizesse uma conta lá da pegada de carbono pré-pandemia, durante a pandemia e agora pós ainda não, né? Mas ser logo em breve um pós-pandemia, a gente vai ver que pelo menos, né, o que eu falando aqui da Climatempo mudou muito, melhorou muito em relação a isso. Então a gente embarca nessa viagem que a pandemia, é até difícil de a gente tirar lados positivos, obviamente, da pandemia, mas eu acho que dá para extrair nesse conceito, até trazendo para a sustentabilidade que você mencionou, que eu estou mencionando aqui, né, de grandes empresas, né, eu tenho outros do meu pai e de amigos próximos que também deixaram prédios e ficaram até num ambiente mais híbrido, né? Você não precisa mais ir todo dia, você vai 1, 2 vezes por semana, ou até só quando tem aquela reunião muito, muito estratégica. Isso já diminui consideravelmente essa questão de pegada de carbono. Mas é como você falou, Janina, são baby steps. São steps bem ali, até de tartaruga, vamos dizer assim, né? Que a gente vai tomando, não tem jeito, porque a gente também não pode abruptamente mudar as coisas, né? A gente tem que ir se adaptando, mas também não dá para deixar para daqui a 10 anos. Não dá para deixar daqui a 5 anos. Eu acho bem interessante alguns pontos que vocês trouxeram também, porque acho que a longo prazo, né, na questão de temperatura da Terra, né, e principalmente por isso que a gente está tentando reduzir aí a emissão de carbono,
mas também a curto prazo, né? Porque essas iniciativas que a gente diminui a pegada de carbono, elas também têm uma influência muito positiva na nossa economia, né? Como CPF mesmo, né? O fato de você usar transporte coletivo, você andar de bicicleta, enfim. Acho que isso também é bem interessante, porque a gente tem dois retornos muito positivos, um a curto e outro a médio e longo prazo, né? É bem interessante ter isso em mente, até como um discurso de convencimento, né? Para as pessoas se conscientizarem. Bom, mas Janaína, para o pessoal que nos acompanha e está meio perdido nesse tema ainda, né, que a gente está falando bastante, você poderia explicar um pouquinho melhor aí sobre o que é o crédito de carbono propriamente dito, né? Como que ele funciona na prática? Se você quiser trazer até alguns exemplos, né, de empresas que estão com carbono neutro, até carbono negativo, você trouxe aí também iniciativas internacionais. Eu sei que eu te enchi de perguntas, então pode ir respondendo. Não, ótimo. Tá bom, o Pedro também vai me complementando aqui, pode interrompendo, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui para esclarecer. Bom, o que é o crédito de carbono, né? Todo mundo pergunta, mas eu não consigo ver, não consigo pegar, né? Fica difícil mesmo, mas ele é simples, né? É algo muito simples. Ele equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que eu deixei de emitir ou que eu retirei da atmosfera, ou seja, o evitado e o capturado. Então, isso basicamente é o crédito de carbono. Não tem nada muito complicado, muito diferente disso. Na prática, né, que você falou, como ele funciona? O crédito de carbono, ele existe a partir do momento em que eu provo que alguma tecnologia, ou algum projeto, ou alguma ação passou a emitir menos CO2, ou deixou de emitir, ou ainda retirou CO2 da atmosfera. Então, tem alguns casos em que eu gero o crédito de carbono, né? Outros gases de efeito estufa, eles também são crédito de carbono. A gente usa o CO2 como referência para a gente comparar sempre banana com banana e ficar uma coisa mais clara para o público como geral, né? Mas outros gases de efeito estufa também estão na conta, né? Eles também entram. Janaína, só então, você falou para interromper, o pessoal claro, sabe fica à vontade, é isso aí. se deixar, mas aqui você comentou de outros gases, por exemplo, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada, certo? De CO2. Isso. Você tem esse comparativo, por exemplo, com o metano, porque a gente sabe que o metano ele é um gás com maior poder de aquecimento do que o CO2. Sim. E como que a gente faz essa conta, por exemplo, em relação ao metano, né? Porque dependendo da sua atividade, você vai emitir mais metano e você vai emitir menos CO2. Como é que normalmente isso ocorre? Isso é super importante. Então, por exemplo, o metano, que é o gás, né, que você citou, o CH4, a gente faz o CO2 é 1, o metano é 28 vezes mais nocivo que o CO2. Então, na contabilização, ele vai ser sempre multiplicado por 28, para a gente trazer na mesma base do CO2. Entendi. Então, cada gás tem a sua equivalência em poder, né, de global warming potential, que a gente chama, para trazer na mesma base. Então, é um ótimo exemplo, é o metano. Perfeito. Eu ia, acho que trazer na prática aqui um exemplo para vocês, né, de como funciona. Por exemplo, emissão evitada, né, que é um dos casos aqui que a gente trabalha bastante. De floresta, a gente tem 2 tipos, né, ou o evitado ou o sequestrado, que é quando eu planto uma floresta e ela vai crescendo a árvore, né, vai formando biomassa, ela vai capturando CO2 da atmosfera, vai formando essa biomassa, então eu vou retirando mesmo da atmosfera e vou fazendo essa contabilização de quanto carbono eu retirei. Esse é um caso muito, muito fácil e muito simples. Simples não é porque tem que plantar uma floresta inteira, mas ele é fácil de a gente visualizar, né? Ele é simples pela visualização que você vê a árvore crescendo e você fala, pô, alguma coisa está vindo, né? Para formar essa biomassa toda. E o outro caso, que é de exemplo mais também que é simples, é o de evitar. Por exemplo, em projetos REDD+, na Amazônia, que a gente evita o desmatamento, então evita que esses gases, quando você corta uma floresta ou queima a floresta, vão para a atmosfera, eu faço essa contabilização também. Então, são esses 2 tipos que eu acho que fica bem fácil de entender. Claro que não é qualquer floresta que tem crédito, tá? Tem que ficar muito claro isso. O pessoal, eu tenho uma floresta aqui, eu quero crédito de carbono. Não é assim que funciona. Ela precisa ter características
especiais, ela precisa, por exemplo, na Amazônia, ela tem que estar sob ameaça de desmatamento, tem que se fazer todo um cálculo de quanto você perderia de floresta por ano para você conseguir transformar em crédito de carbono, se é 1 hectare, se é meio, 0,2, enfim, uma modelagem com regressão, dados históricos. Então, assim, não é uma coisa simples, falar, tem uma floresta, eu quero um crédito. Não é assim que funciona. Eu preciso de vários... adicionalidade, eu tenho que se provar que eu estou fazendo algo além, né? Se eu plantar um jardim aqui na minha casa, eu não vou É bem isso. A gente tem várias ligações, né? Pô, tem um sítio ali, tem, né, tem 100 mudas de árvore que eu plantei. A gente fala, puxa, parabéns, é maravilhoso. Você talvez esteja fazendo a compensação da sua pegada de carbono própria, como pessoa física. Acho maravilhoso e é ótimo. Mas até você gerar crédito, o processo é tão criterioso e cheio de regras, e você tem que pagar auditorias, você tem que pagar time, você tem que pagar monitoramento, é muito caro também para gerar. Então não dá para você do seu jardim falar, eu quero um projeto. Não compensa. Tudo que você vai gastar ali, você não vai ganhar em crédito. Então, existe já aconteceu alguma vez, Janaína, você já teve essa experiência de alguma pessoa física mesmo, ela ter conseguido crédito de carbono? Existe essa possibilidade? Conseguir crédito, não. Ela consegue ser neutra, ela consegue neutralizar a sua pegada. Eu sou uma pessoa carbono neutro. Eu diminuo o máximo que eu posso, né? Se eu tenho que fazer 3 viagens por ano, eu tento fazer 2. Enfim, eu vou fazendo o que eu consigo, diminuindo minha pegada, e aí quando eu não consigo, eu vou lá e compenso minhas emissões comprando crédito de carbono. Então, na plataforma, você entra lá... Qualquer um pode comprar, eu posso pegar agora lá e comprar. Você tem uma calculadora que você vai seguindo os passos, fala, Pedro, qual que é a sua... quanto você gasta de energia? Eu gasto, sei lá, R$50. Quanto você usa você usa qual tipo de transporte? Transporte público, carro particular, carro a álcool, a gasolina, tudo isso vai norteando e você tem no final uma pegada de carbono que você chega lá e neutraliza. Então, qualquer pessoa física pode ser carbono neutro. Sim. Posso só pegar um gancho aqui, Janaína? Que você falou de carro agora. E aí, você acha, assim, na sua experiência, já teve ou podemos ter, né, um grande incentivo para as empresas automobilísticas em relação à inovação, ao desenvolvimento de carros elétricos, motos elétricas, né, grandes veículos, até mesmo ônibus e trem, por aí vai. Tem essa relação, assim, existe esse incentivo, seja por empresa privada, seja por empresa governamental, para a gente ter essa relação crédito de carbono com essa questão do desenvolvimento de uma matriz mais elétrica automobilística? Sim, a gente tem metodologias, né, que você faz realmente essa troca de matriz. Quando você troca uma frota inteira, seja de ônibus, seja de carro, de uma empresa, você pode requerer o crédito de carbono. Então, existe esse incentivo, você prova, né, que é adicional, que você realmente está fazendo algo além, que não é que sua cidade, todo mundo tem carro elétrico, você está fazendo algo diferente, e aí você consegue pleitear crédito de carbono. Mas é o que eu te falei, precisa ser algo que tem escala, né? Eu não consigo só o seu carro, quando você trocar por um carro híbrido, eu não consigo falar, Pedro trocou o carro dele, ele tem um crédito de carbono. Aí não dá, tem que ter realmente uma escala para a gente transformar isso em crédito de carbono. Aí entra muito na questão de consciência, né? De tentar ter a neutralização do carbono pessoal, né? E não nessa... Exatamente, você está fazendo a sua parte. Pô, as empresas fazem a dele, fazem também, mas eu quero fazer a minha parte, também sou parte desse ecossistema, né? É importante. O que eu... desculpa, Lara. Não, pode falar, Pedro. Vai. Não, eu só ia fechar porque até em muitas palestras que eu dou sobre mudanças climáticas e surgem algumas perguntas tipo, mas o que eu posso fazer, né, para mitigar, por exemplo, os impactos? E aí eu falo o seguinte, né, se cada pessoa do planeta faz a sua parte, hoje a gente tá o quê? Em quantos bilhões de pessoas, né? Agora, vocês sabem... A gente tem 7, né? 7 bilhões. 7 bilhões. Imagina, se cada um fizesse uns 7 bilhões de pessoas, imagina se 7 bilhões ou um pouco menos, vamos ali, crianças e bebê e tudo mais, mas imagina 7 bilhões de pessoas são pegada neutra. Olha que maravilha. Muda esse muito. Pensamento.
Exatamente, ajuda muito. Se cada um já tiver a sua consciência, e aí as pessoas tendo essa consciência, elas cobram, né, das suas empresas, de quem ela está comprando. Eu vou escolher algo no supermercado, eu olho quem é carbono neutro, falo, esse aqui é carbono neutro, vou comprar esse. Então você começa a nortear as escolhas e você começa a pressionar as empresas também para serem carbono neutro. Aí a hora que todo mundo for, ótimo, a gente chegou no ideal aqui, que é um mundo, né, net zero aqui, que a gente faz esse balanço de pegada. E, Janaína, só para ficar claro, esse processo que você falou de projeto, de estudo, hoje a Carbonext faz isso, faz todo esse estudo e é um facilitador para quem quer ser carbono neutro. Sim, a gente faz do começo ao fim, né? A gente tem equipe interna, né, de vários especialistas dentro de casa, então a gente tem, o que eu falei, né, 60 pessoas trabalhando na empresa, então a gente tem um corpo técnico que vê toda essa parte de metodologia, de análise, se isso aqui dá crédito de carbono, se isso não dá, quanto que é a pegada de carbono, quanto não é, quanto tem que comprar de crédito de carbono para a gente compensar essa emissão. A gente desenvolve os projetos que geram crédito de carbono, então a gente vai lá desde o começo, até prospecção de áreas na Amazônia que são né, passíveis de gerar crédito de carbono, não é qualquer área, como eu falei, então tem que selecionar, tem área de unidade de conservação, tem área que tem sobreposição, tem área que ela está numa área que é muito afastada, ela não tem uma ameaça de desmatamento, então a gente faz desde esse comecinho até passando por nosso grupo de tecnologia, a gente tem um corpo de tecnologia que faz toda essa parte mais tecnológica de monitoramento dessas áreas por satélites e algoritmos, com inteligência artificial, fazendo as leituras para a gente, trazendo dados, então a gente tem toda uma inteligência interna que ajuda, né, a passar isso para as empresas e para as pessoas desde o comecinho, desde a prospecção de área, geração de crédito, tecnologia. A gente tem um pessoal que faz só essas vendas, que explica para o público o que é isso, para as empresas, etc. Faz essa venda, está no campo monitorando essas áreas, porque é importante a qualidade do crédito de carbono, né? Eu não posso pôr um crédito qualquer no mercado, eu tenho que ter um crédito de qualidade, que eu garanta que ele existe e que ele não está tendo dupla contagem, que ele foi aposentado, enfim, para que tudo isso aconteça de uma forma sem ser greenwashing e com qualidade e transparência, eu preciso dessa governança toda, eu preciso de todas essas pessoas trabalhando com a gente, treinando, essas pessoas novas estão entrando, é um mercado que está crescendo, então a gente não tem mão de obra disponível, tem poucos Pedros por aí, então a gente treina pessoas, a gente é algo assim, a gente prima muito pela qualidade, então a gente é muito preocupado com isso. Poderia falar que o mercado está aquecido, então, para isso, né? Muito, 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 muito aquecido. A gente vê que a mão de obra ela é escassa, então ela está sendo muito valorizada, o que eu acho ótimo. Eu falo, poxa, nunca um engenheiro florestal foi tão valorizado, né? Eu, na minha vida inteira, nunca soube o que era um bônus em uma empresa, né? Hoje em dia, oferece-se bônus, parceria, partnership, tem um monte de coisas que atraem esses profissionais e que eles valorizam esse profissional. Então, eu acho muito legal o movimento que está acontecendo de valorização dessa mão de obra, de mostrar o quão importante isso é, né? Antigamente só estava bem remunerado mercado financeiro, etc. Os técnicos nunca foram muito bem remunerados, mas hoje em dia está mudando bastante. Que bom, fica até a dica para a galera, né? Fica a dica, isso mesmo. Bom, é impressionante ver a complexidade, né, e o quão completo é o trabalho da Carbonext, né, e das empresas envolvidas no mercado, né, de crédito de carbono. A pergunta aqui nossa, que seria sobre a qualidade de crédito de carbono, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Agora eu vou puxar o Pedrão. Eu vou perguntar para você, Pedro, né, qual é o impacto da meteorologia nesse mercado de crédito de carbono, né? Por que a importância de trazer o crédito de carbono, né, para o mercado? Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente da parte meteorológica, a gente vai ficar muito agradecido. Com certeza, Lara. E aí, Janaína, também, da mesma forma, pode ir me interrompendo aí, né, achar que você achar necessário. Como até falei um pouquinho no início, né, meteorologia, vamos supor assim, é igual a mudanças climáticas está totalmente associado com a questão de crédito de carbono. Na verdade, se a gente pega a Janaína, com certeza sabe muito melhor do que eu a história do crédito de carbono, mas vem muito pela questão mesmo, né, de intensificação do efeito estufa, né, a gente fala bastante que
O efeito estufa, até para as pessoas entenderem, é algo natural e algo essencial para a vida aqui no planeta Terra, né? Sem o efeito estufa, a gente teria uma temperatura média em todo o planeta negativa. Então, nós, seres humanos, muito difícil a gente conseguir se adaptar a isso. Toda a biodiversidade, né? Fauna, flora, também seria muito complicado, né? Ou seria um outro planeta. Então, o efeito estufa, ele garante a manutenção da vida que a gente conhece hoje e também aí historicamente no planeta Terra. Qual é o grande problema disso? É a intensificação do efeito estufa, né? É o que eu sempre falo, a questão dos extremos. Nenhum extremo é positivo. Se você beber muita água, você pode ter algum problema, né? Se você faz algo, seja de a falta de água, né? Você não bebe água o dia inteiro, o que pode acontecer? Você pode ter, né, algum tipo de doença a longo prazo, sua garganta fica ressecada. Se você bebe muita água em excesso, você pode ter aí perda de sódio e tudo mais, né? Então, assim, extremos nunca é positivo. E aí, quando a gente faz a gente vai para o clima, a gente fala de sistema climático, a gente fala do que? Chuvas intensas, chuvas escassas, ou seja, períodos secos prolongados, ondas de calor, ondas de frio, né? Eu não vou nem entrar em aspecto vulcânico, terremoto, que também não é nem muito a nossa área da meteorologia, mas todo esse espectro de extremos climáticos, eles vêm acontecendo de forma não gradativa, de forma quase que exponencial, e é aí que está o problema. O problema é a intensificação do efeito estufa. A gente pegou, né, desde pós aí era Revolução Industrial, né, muito dos modelos que são utilizados para a gente trabalhar os dados das possíveis trajetórias no futuro, né, os modelos de projeção climática. A gente trabalha aí com diferentes cenários, assim como na economia a gente tem cenários, né, projeções econômicas, né, que logicamente tem toda a sua complexidade. A gente tem a nossa complexidade nos cenários climáticos, desde crescimento populacional, como é que vai ser o crescimento populacional, como é que vai ser o desenvolvimento da matriz energética, e a gente até falou bastante aqui, né, Janaína, sobre isso, questão automotiva e tudo mais, que a pandemia deixou isso muito evidente, né? Questão aí de igualdade econômica, tudo, mudança do uso do solo, né? Então, tudo isso são fatores que entram para a gente estabelecer quais são essas possibilidades, as trajetórias que o planeta Terra pode tomar. Então, diante disso, a gente trabalha com essas projeções. Eu posso ter uma projeção para um caminho mais sustentável, onde eu vou ter uma pegada mais neutra, eu vou ter até medidas de sequestrar esse carbono que já foi emitido, porque o que já foi emitido, desculpa, minha voz está... Precisa de água, ó. Exatamente, a gente comentando sobre isso. O que já foi emitido, ele já foi emitido. Então, ele demora muitos anos, quase centenas de anos, para aquele carbono que já foi emitido, ele realmente ser consumido, entrar naquela questão de meia-vida e tudo mais. Então, medidas de sequestro de carbono, né, Janaína? Eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que avançar para a gente mitigar o nível de aquecimento global, né? Lá em 2015, no Acordo de Paris, né, foi setado um nível bem audacioso, vamos dizer assim, de 1,5 grau, né? Então, 2 graus, beleza, mas toda a missão planetária não é do Brasil, não é minha, não é da Janaína, não é da Lara, não é sua, é do globo, é de toda a sociedade humana, da gente tentar alcançar esse máximo de 1,5 graus. E esse máximo, ele já traz consequências. A gente já está vivendo isso, né? Recordes sendo batidos, seja de muita chuva, seja de pouca chuva, seja de muito calor, em algumas regiões até de frio. A gente está tendo, né, Pedro, essa onda de calor na Índia agora, Exato. Está provocando danos terríveis lá, né, em agricultura. Daqui a pouco a gente vai ter migrações em massa dessas regiões com ondas de calor gigantesca. Enfim, é bem problemático mesmo. Com certeza. E isso mexe, pessoal, não só com a vida humana. Lógico que se a gente pensar, na minha opinião, isso é o mais importante, a nossa saúde, nossa segurança, mas mexe muito também com a parte financeira.
né? Então, só ressaltando um ponto, no ano passado, em fevereiro do ano passado, 2021, os Estados Unidos, sobretudo o Texas, viveu uma grande onda de frio. Uma grande onda de frio dentro desse cenário, sim, de aquecimento global, porque não é porque o planeta ele vem se aquecendo que a gente só vai ter extremos quentes, mas dependendo de toda a atmosfera, ela é maravilhosa, ela é linda. Então, ela está sempre se balanceando. E aí, se a gente tem um planeta mais aquecido, a gente tem um planeta com mais energia. Um planeta com mais energia, que ele tenta o quê? Sempre estar se igualando, aonde eu tenho mais, eu vou ter um menos, então ele vai estar sempre tentando se balancear. E aí, através disso, a gente pode ter grandes ondas de calor, sim, mas também grandes ondas de frio, para justamente tentar balancear todo esse aquecimento. E aí, lá no Texas, a gente teve o preço da energia, o preço da geração de energia, ele subiu absurdamente, mais de 70 mil vezes, para vocês terem uma ideia. É porque congelou pás eólicas, congelou açudes, né, os locais específicos de extração do gás natural. Então, todo o estado do Texas foi impactado com esse congelamento, vamos dizer assim. E a gente sabe, estava no inverno deles, no inverno lá do Texas, e eles precisam do quê? De aquecimento. Aquecimento via gás, né, gás natural, justamente onde? Nos seus domicílios. E aí, como é que fez esse aquecimento se tudo estava congelado? O preço ele subiu assim absurdamente. Então, é só para eu estar mostrando aqui para vocês, pessoal, essa questão de dados e o que já está acontecendo. Não é no futuro, já está acontecendo e cada vez mais é o que a gente espera mesmo, esses recordes, seja de muita chuva, pouca chuva, muito calor, muito frio, serem batidos ano após ano, se, e aí vem aquele grande se, grande if, né? Se a gente se manter numa trajetória que não vai para uma trajetória mais sustentável. E aí a grande importância, né, da colaboração na diminuição da emissão, do crédito de carbono, né, e todo o trabalho aí que a Janaína e a Carbonext vem feito, né. Pode falar, Janaína. Não, eu acho que é excelente. É isso que o Pedro falou. É assim, não é que vai acontecer, né? Não é uma coisa futura. Ela já está acontecendo. Então, quando eu comecei há 20 anos atrás a falar desse assunto, né? A gente trazia gráficos, né? De aspectos climáticos extremos que iriam acontecer no futuro, iam ter tsunamis, iam ter ondas de calor, ondas de frio, e a gente vê isso acontecendo na prática. Então já chegou, não é que vai, né? Agora não é mais. Não é o futuro, agora é o presente. Então, cada vez mais, quando a gente conseguir atuar nisso, diminuir pegada, contribuir com projetos, seja da Carbonext, seja de qualquer outra empresa, que estão tentando fazer isso em larga escala, e o que o Pedro falou é importante também. Agora, a captura também é um capítulo importante, não mais só evitar. Agora a gente tem que capturar, porque já os ppms, né, as partes por milhão, o Pedro sabe muito melhor que eu, elas já passaram do que é aceitável. Então a gente precisa retirar agora um pouco da atmosfera. Eu vi que tem uma iniciativa agora de Israel com balões que capturam o CO2, aí depois eles congelam e conseguem fazer esse storage, né, que é estocar esse carbono em subsolos, onde ele vira rochas calcárias. Então, ele transforma o CO2 depois. Então, essas tecnologias todas, elas vão ajudar muito para que a gente não tenha uma catástrofe mundial, né, de realmente problemas, mas enquanto a gente não tem essas tecnologias disponíveis, né, a gente fala que é uma transição para uma economia de baixo carbono. Então, nesse período de transição, tudo é importante. Evitar é importante, sequestrar é importante, precisa de tudo. Se a gente não fizer tudo, a gente nem chega aí e não consegue ter esse tempo de desenvolver novas tecnologias, que a gente precisa. A gente não tem mais como não ter, né? Então, é super importante esses dados que você traz aí, Pedro, para elucidar, né, e clarear. Eu acho que é fantástico. Bom, pessoal, o bate-papo está incrível. Para dar uma movimentada ainda maior aqui, eu vou dar uma indicação e trazer algumas perguntas do nosso público. A indicação se eu não me engano, a Carbonext soltou um resumo, né, do IPCC. Então, pessoal, dá uma olhadinha lá, vai no site deles e confira na íntegra, porque tem informações ali muito relevantes, né, de estimativa, né, como que vai ser o futuro, enfim, como que o crédito de carbono colabora. Então, para ler na íntegra, por favor, entrem no site da Carbonext.
sigam eles nas redes sociais. E eu vou trazer aqui algumas perguntinhas do nosso público. Aqui é direcionada a Janaína, ela já tinha até comentado da qualidade do crédito de carbono, então o Rafael no Instagram perguntou para a gente, né? Como que eu posso determinar a qualidade de um crédito de carbono? O que é a qualidade de um crédito de carbono? Se você puder explicar um pouquinho para a gente, Janaína. Claro, é uma pergunta super importante, ela deve ser explorada, ela precisa de uma atenção especial mesmo, né? A gente diz que um crédito de qualidade é um crédito que entrega além da redução ou da captura de carbono, né? É um crédito de qualidade, ele agrega valores de transformação social, traz benefícios, transforma a vida de comunidades locais, gera empregos. Então, essa qualidade ela é muito procurada hoje em dia. Então, quando eu entrego um crédito, ele não é só um crédito que capturou, que evitou, e etc. Ele tem por trás dele toda uma história de transformação social, né? A Amazônia, a gente sabe que tem milhões de pessoas que moram lá, e eles são uma sociedade marginalizada, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente tem que, nesses créditos de qualidade, a gente traz eles para o contexto, né, social que a gente quer melhorar a vida deles, né? Então, a gente leva, por exemplo, um projeto que a gente fez mês passado, mapeou-se as comunidades, né, que estavam por perto, foi nessas comunidades, a gente faz um processo de escuta ativa, o que você precisa para melhorar a qualidade de vida, o que acontece aqui. Então, a gente levou ações que, com essa venda de crédito, a gente consegue reverter nessa transformação social. Levou muitas crianças e até adultos nessas comunidades não tinham sido vacinados de muitas vacinas básicas para quem mora na cidade. Então, a gente levou o pessoal de vacinação em conjunto com a prefeitura local, eles não tinham como pagar transporte, etc., só prover vacina. A gente ajudou na ação. Acho que caiu. Acho que... Palestras... deu um black aqui. Não tem problema. Então, a gente tenta sempre levar algo que transforma socialmente, né, e economicamente uma região. Leva treinamentos de combate a incêndio, porque eles moram numa floresta, é importante saber combater. Leva médicos que vão entender o que está acontecendo nessa população, se eles estão saudáveis, se não estão. Às vezes uma palestra até de nutrição básica, de como se alimentar, o que você deve comer. Então, tem muitas ações que transformam o crédito em um crédito de qualidade, que é isso que a gente chama de qualidade. É muito importante saber a história desse crédito quando você vai atrás de um crédito de carbono, principalmente para empresas, né? Então, compra um crédito que você sabe de onde veio, né? Quem produziu esse crédito? Quem está por trás disso? Para onde está indo esse dinheiro do crédito? A nossa empresa, por exemplo, 70% desse valor é garantido que vai para a terra. Ele precisa ficar onde está o problema. Eu preciso ajudar a solucionar esse problema. Eu preciso revolucionar. A gente fala assim, a floresta ela tem que ser integrada à sociedade moderna. Ela não pode mais ser marginalizada. Então, isso é importante. Quanto desse crédito vai para a floresta? Quanto vai para um projeto? E não é só ter o crédito por ter, né, Janaína? Não é isso. Exatamente, não é essa a mensagem, né? O crédito vai muito além disso. Aí a gente fala, né, tem o pessoal que revende crédito e tal, excelente, porque eles fazem várias pontes, mas quanto está ficando na mão deles? É justo ficar mais com o intermediário? Não. Quando a gente vende para o intermediário, fala, por quanto você está vendendo esse crédito? 70% eu preciso que fique na terra, eu preciso trazer essas ações para comunidades, eu preciso levar para lá, eu preciso defender a terra, tem invasão todo dia, eu preciso de avião ali circulando a área, eu preciso pagar os satélites que monitoram, eu preciso de tanta coisa que está por trás de um crédito que ele precisa entregar essa qualidade mesmo. É muito, muito importante, essa pergunta é excelente. Muito bom, interessantíssimo a gente saber, né, toda essa preocupação por trás, como o Pedro falou, né, não é só ter por ter. Então, muito legal você ter respondido essa pergunta. Obrigada, Rafael, por ter participado. Jana, eu acho que essa aqui também é para você. O Luciano, ele comentou, né, a gente já conversou um pouquinho aqui hoje que não é só sair comprando, né, mas a questão dele é quem e como posso comprar créditos de carbono. Talvez você possa até trazer a sua experiência como uma pessoa que é neutra, né, crédito neutro, carbono neutro. E, no caso, ele trouxe até um exemplo. Ele falou, vi um amigo usando milhas que ganhou com compensação de carbono e não entendi muito bem. Não sei se você sabe responder essa, como que funciona, mas se você puder falar um pouquinho, né,
quem e como posso comprar créditos de carbono seria bem interessante, por favor. Legal. Tem várias maneiras, né, de você comprar crédito de carbono. Uma delas é essa, entrando no site, fazendo sua pegada, você descobre quanto você emite, e aí você compensa ela comprando esses créditos. Isso é super fácil, é digital o processo, então você entra até no seu aplicativo, entra pelo celular, etc. Não é nada difícil. E aí, de tempos em tempos, a gente manda um e-mail e fala, refaz sua pegada, vê se você diminuiu, vê se sua conta de luz diminuiu, se você conseguiu pagar mais a luz, se você mudou o meio de transporte. Enfim, a gente incentiva a pessoa a sempre estar voltando e revisitando o que ela já fez de ações para diminuir a pegada. Então, essa é uma das alternativas. Outras alternativas... Janaína, essa pegada do carbono, essa compra do crédito, é mensal, é anual? Ela tem alguma frequência? Ela é mensal. Ela é uma compra mensal. A gente faz como se fosse uma assinatura. Você assina e aí você vai mensalmente, né, fazendo essa neutralização. Um outro exemplo, que é esse de mobilidade que ele trouxe, por exemplo, hoje em dia, se você vai pegar um Uber, você pode escolher o Uber Comfort Planet. Quando você escolhe o Planet, você está compensando as suas corridas. Então, são alguns centavos a mais ali e você já compensa. Tem um API integrado com a gente, no caso do Uber, né, o exemplo, e a gente já faz, nossa equipe tecnológica, ela já calcula essa corrida, né, quantos quilômetros foram utilizados, qual carro foi utilizado, e a gente consegue compensar essa corrida com os créditos de carbono, incentivando todos esses projetos de carbono, que é o que eu falei, não é um crédito por crédito, ele tem muitas coisas por trás dele, né, até a gente conseguir reverter né, esse problema todo aí que o Pedro elucidou muito bem para a gente aqui, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, se todo mundo cooperar, essas são algumas formas, poucos exemplos, mas a gente pode ficar o dia inteiro aqui dando exemplo. Muito bom, Janaína. Próxima vez que eu pegar o Uber, eu não sabia que era. Pode pegar. É interessantíssimo o quão completo que é, né? Quantas áreas de atuação você consegue estar presente contribuindo, né? Que a gente nem imagina. Então, as pessoas não imaginam o que é um crédito de carbono e o que tem por trás dele, né? Todas essas interações, todas essas, né, esses aplicativos que estão integrados, os APIs integrados com a gente, que faz o cálculo, que depois a gente põe no projeto. Então, todo esse sistema aqui é super importante e é pouco difundido. Assim, muito legal o Climatempo fazer um podcast desse, acho que cada vez mais difundir isso, as pessoas vão saber, né? Ninguém sabia, vou pegar o Uber Planet, são 30 centavos a mais ali, eu já estou compensando, estou ajudando a reverter taxa de desmatamento, reverter mudanças climáticas, enfim, tem muitos benefícios com um pouquinho que cada um faz. E já adianto que para a gente, da própria Climatempo, é uma super aula, né? Porque como pessoa física mesmo, você está tirando várias das minhas dúvidas. Que bom! Bom, já a gente volta às perguntas. Agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, de como que o setor de energia pode colaborar quanto aos créditos de carbono, né? Recentemente saiu uma nota da ONU e até um artigo informativo bem legal do Canal Solar, que é um parceiro nosso, falando da contribuição da matriz solar na redução da emissão de carbono. Então, se vocês puderem trazer um pouquinho disso, né? O Pedro já adiantou um pouco do impacto, né, da meteorologia, no preço de energia e tudo mais, mas trazer a meteorologia aplicada ao setor e como que isso acaba contribuindo indiretamente para a diminuição da emissão de carbono ou até na geração de créditos. Eu acredito que geração de créditos não acaba gerando, mas que diminui a emissão, né, nesse processo de transição de matriz energética. Pode começar, Janaína. Você que sabe, Pedro. A gente pode começar. Tá. Bom, essa parte ela é super importante, né? O setor de energia, ele é o maior emissor de gás de efeito estufa, né? Que a gente tem praticamente... são vários estudos, né? Alguns números, mas 73%, geral, tem um estudo que eu vi recentemente, das emissões mundiais são do setor de energia, né? Então, setor de energia para transporte, setor de energia para residência, ou para resfriamento, ou para aquecimento, tem energia para as indústrias, né? Então, esse setor realmente ele é muito intensivo de carbono. Então, a partir do momento que a gente conseguir trazer novos, como você disse, o solar, por exemplo, que é uma das alternativas, se a gente conseguir trazer mais tecnologia, novas soluções, hidrogênio verde, solar, wind offshore, que são aquelas eólicas em alto mar, né, aquelas pás enormes, enfim,
quando a gente conseguir isso, 73% da emissão está resolvido, ou seja, é muito significativo. É algo assim que é uma transformação mundial, é realmente o passo para a transição para uma energia, para um mundo, né, de baixo carbono. Então, esse setor em especial, ele deve ter todo o incentivo aí para a gente mudar essa matriz. A gente não tem toda a tecnologia ainda desenvolvida, tem tecnologias muito caras ainda, então ele realmente, a gente precisa desse tempo de transição aqui, que eu acredito que sejam realmente uns 10 anos, essa década aqui é bem importante para que a gente faça essa transição. E o carbono, relacionando, né, com isso, a gente, na época Kyoto, ele foi muito incentivado. Qualquer mudança de matriz energética, você tinha como ganhar carbono, você tinha uma adicionalidade. Hoje em dia, alguns lugares não aceitam mais essa mudança de matriz como algo adicional que você tem que ganhar, ou você pode ganhar crédito de carbono. Já mudou um pouco o conceito, porque a gente tinha, assim, há 15 anos atrás, não tinha muita placa solar. Com todo esse incentivo que foi dado na era Kyoto, com os projetos de MDL, incentivou muito, e a gente tem bastante difundido hoje em dia. Então, ele funcionou. O crédito de carbono funcionou como incentivo para essas tecnologias surgirem e serem difundidas e baixar o preço. Hoje a gente está numa outra era, mas ela precisa ainda tirar todo o combustível fóssil, a gente precisa mudar essa matriz que é carvão mineral, enfim, tem muito a ser feito ainda, mas a gente precisa de novas tecnologias para que isso aconteça, aí precisa de um tempo de transição. Não sei, os dados do Pedro aí vão trazer, elucidar aí todos esses dados. Eu falo que não tem para muito onde correr, né? Como você mesmo mencionou, né? O próprio IPCC, né? O Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o principal grupo, né? Que reúne os principais pesquisadores nessa área, eles já trouxeram isso várias e várias vezes, que a matriz energética, o setor energético é a principal forçante, né, que contribui para as emissões de gases de efeito estufa. Então, até que eu tinha comentado sobre aquelas diversas possibilidades que a gente tem no futuro, desses cenários climáticos que a gente trabalha, né? Quando vocês verem, pessoal, qualquer dado de projeção futura, eles têm que estar atrelados a algum tipo de cenário, né? Não é uma previsão, não é igual uma previsão do tempo, são projeções, você depende de muitos fatores, né, que a gente está comentando aqui, né, para formular e construir esses cenários. E a matriz energética, para onde vai essa matriz, é a principal forçante que vai determinar se a gente vai para uma trajetória totalmente sustentável, se a gente vai estar no meio do caminho, vamos pensar assim, em algo sequestro de carbono neutro, ou ainda até piorar e manter as condições mais atuais que a gente está. Então, assim, hoje eu vejo, né, até muito na prática, trabalhando sempre dos impactos das mudanças climáticas aqui no setor de energia no Brasil, né, até um pouco mais fora, a gente vê as empresas, desde geração de energia, distribuição de energia, a própria transmissão de energia, todos estão preocupados. E se eles estão preocupados com os impactos, se a gente está com mais ventos intensos, e por isso uma torre de transmissão pode cair, e aí por isso mais descargas atmosféricas podem atingir uma cidade, e a distribuidora de energia ela vai ter mais problema estrutural para resolver o seu número de clientes de hora interrompida, né? Desligamentos, corte de energia, que ninguém quer ficar sem energia, ninguém quer isso, né? A própria geração, a gente viveu no ano passado o quê? A crise hídrica. É uma crise aí que se instalou no Brasil devido a vários e vários anos de períodos úmidos, né? Os períodos úmidos do Brasil, que é basicamente a estação de verão, é onde a gente enche os nossos principais reservatórios no sudeste do Brasil. E se a gente não tem bons períodos úmidos consecutivos, que foi o que aconteceu desde 2013, se eu não me engano, a gente veio numa sequência muito ruim, a gente veio em queda, quase que queda livre desse nível de energia armazenada. E aí a gente chegou em 2021 com um período úmido ruim, entramos na transição do período seco, na qual estamos vivendo agora, que não foi boa para o sul do Brasil, porque agora, quando a gente pensa em médias, o sul do Brasil tem boas chuvas. Então a gente veio de períodos úmidos ruins, aonde não encheu, né, os reservatórios do sudeste,
e viemos numa sequência de um período úmido do sul ruim também. E aí o intercâmbio de energia ele ficou prejudicado. Mas eu falo para vocês, eu falo para a Janaína, eu falo para a Lara, eu falo para todo mundo, o quão foi importante a matriz eólica no Nordeste, né? Graças a toda a transmissão de energia que existe no Brasil, toda a geração eólica que ela ultrapassou, pessoal, ultrapassou mais de 100% de capacidade de entregar para a carga do Nordeste. A eólica no Nordeste, majoritariamente no Nordeste do Brasil, ela ultrapassou o seu consumo de energia do Nordeste em mais de 100%. Ou seja, ela estava produzindo muito, justamente no momento que as hidrelétricas não estavam realmente dando conta. Então, olha a importância de o Brasil, né? Não vou nem entrar no mérito mundial, mas o Brasil ter uma matriz mais diversificada, cada vez mais. A gente fala muito de eólica e agora cada vez mais da matriz solar. Bom, pessoal, que bate-papo legal, muito enriquecedor, a gente aprendeu bastante aqui. Infelizmente, nós já estamos chegando ao fim, mas eu queria finalizar aqui com uma pergunta de maior recorrência, que a gente até já respondeu aqui no meio do bate-papo, mas de fato só para encerrar, que é segundo a opinião e experiência de vocês, né? Qual é a perspectiva futura desse mercado? A gente já falou o quanto que ele está aquecido, mas qual é a perspectiva futura? Bom, vou falando aqui, o Pedro entra aqui. A perspectiva, né? A gente tem vários estudos que a gente faz e acompanha aqui, inclusive no nosso dia a dia, né? Quem quer comprar, quanto quer comprar, etc. Então, é realmente de muito crescimento, de 30 a 50 vezes de crescimento de mercado. É muito grande a expectativa. O que o Pedro falou, né? Toda essa mudança de matriz, tudo isso que a gente precisa diversificar. Empresas que precisam fazer sua lição de casa, precisam diminuir pegada, precisam compensar, precisam cooperar com essa transição de economia que a gente está passando. Enfim, na nossa perspectiva aqui, na prática, que o mercado realmente cresça e cresça muito. Eu acho, assim, até do ponto mais do meu lado, assim, né, de meteorologista, quem trabalha com mudança climática, setor de energia, qualquer setor, né, de uma forma geral, eu vejo também de muito crescimento, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Estando aqui na Climatempo, trabalhando com esse setor maravilhoso, e como a Gina mencionou, essa década vai ser uma década revolucionária. Na verdade, ela tem que ser uma década revolucionária. Então, eu não vejo para onde correr, né? Todo esse mercado em volta da sustentabilidade, ele cada vez vai mais crescer. Então, para quem está se formando agora, para quem quer entrar no mercado, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais oportunidade, né? A própria Janaína trouxe isso, né? Então, realmente, eu acho que a hora é agora. É isso aí, Pedro. Bom, é bem interessante que vocês falaram da perspectiva, né, futura, e ainda trouxeram aí uma super dica para quem quer entrar no mercado, né? Que a hora é agora e iniciativas sustentáveis estão sendo cada vez mais procuradas, né? Essa preocupação. Bom, eu queria agradecer a participação da Janaína, né, e do Pedro, enriqueceram demais o nosso bate-papo, e vocês aí de casa também que nos acompanharam até aqui. Bom, como eu mencionei no começo, né, eu quero deixar aqui 2 convites a vocês. O primeiro, nós em parceria a Carbonect, né, disponibilizamos o conteúdo especial mensal, trazendo essa temática de créditos de carbono bem esmiuçada para vocês. Então, corram no nosso LinkedIn para conferir. E segundo, que as inscrições do Energy Talent 2022 elas estão abertas. Então, para quem não conhece esse programa, é um programa de imersão no mercado de trabalho voltado para meteorologistas e engenheiros formados ou no último ano de graduação e que querem entender e entrar no mercado. Não percam essa oportunidade, confira o link através do nosso Instagram. E para finalizar, né, este foi mais um episódio do nosso Clima Energy Cast, podcast de energia da Climatempo. Durante esse bate-papo, deu para perceber que o mercado de créditos de carbono é um mercado em expansão e que o mundo já está bem antenado com relação a isso, principalmente o setor de energia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!